Fala, precioso! Oh, glória! Eu amo estar aqui todos os sábados juntinho com você para falar um pouquinho do nosso Deus, para ouvirmos o que o nosso Deus faz na vida de mulheres. E hoje, quem está aqui? Essa mulher linda que mora no meu coração, a missionária Priscila Malafaia, está conosco aqui nesta manhã e eu tenho certeza que o testemunho dela irá edificar a sua vida, amém? Aleluia. Priscila, vamos lá. Quem é a missionária Priscila? Bom dia, mulheres de Deus. A missionária Priscila é uma pessoa transparente. Eu sou uma pessoa assim muito verdadeira, amiga. Se eu não gostar, você já nota pelo meu rosto, mas se eu gostar também é notório. Estou me aperfeiçoando cada dia, né, para se tornar um ser humano melhor, porque todos nós temos falhas, verdade. temos qualidade. É verdade. Tem um lado um pouco Pedro, que Deus tem trabalhado e modificou mais, né? E assim a gente vai aprendendo, né, que a gente se torna um eterno aprendiz, né? É verdade. Essa é a Priscila, missionária Priscila Malafaia. Oh, glória. Priscila, você veio de um lar evangélico? Eu fui nascida e criada na igreja congregacional no Vila Paraíso. Só que quando eu fui crescendo, né, chegou um tempo na minha pré-adolescência que eu vim desviar. Eu vim me desviar dos caminhos do Senhor, né? Mas minha mãe me criou ali, eu, meu irmão. E nesse desviar aconteceu muitas coisas. Né? Porque quando entra a desobediência, né, a gente sai dos caminhos do Senhor, o inimigo ele ganha campo na nossa vida. É verdade. E ali eu cresci, eu comecei a namorar. Eu engravidei cedo. Eu tive uma gravidez com 15 anos de idade. Isso trouxe muita tribulação para dentro da minha casa, com minha família. Uma das maiores coisas que eu vivi através dessa gravidez, não pela minha filha, que meu pai ama minha filha e tudo, foi um afastamento com meu pai. Meu pai parou de falar comigo, foi criado um abismo entre eu e ele. Meu Deus. Nossa. Isso durou 20 anos da minha vida. Que isso, 20 anos. Priscila? Assim, eu era muito agarrada com meu pai quando era criança. E isso aí, acho que ele se decepcionou muito. É uma decepção, né? Porque ele não esperava, mas também não foi algo que eu premeditei também, né? Adolescente, né? Sabe como é que a é? idade difícil. Isso aí. E esse 20 anos foi muito difícil, porque havia muita agressão, né? Verbais. A gente não se dava. Chegou um certo tempo na minha vida que eu já não fazia mais questão de falar com meu pai. Como se tivesse esfriado mesmo o amor. Meu Deus. E com o tempo, né, quando eu vim me converter, eu voltei, né, para Jesus, Deus foi quebrando aquilo ali. E eu também tive que descer. Eu tive que descer, ao qual Deus. Quando eu voltei, eu mergulhei de uma forma muito grande. Então Deus foi fazendo as coisas muito rápido na minha vida. E Deus começava a palestrar comigo. Você não pode estar no altar, né? Porque Deus começou já a me usar na palavra. Desta forma, você tem que consertar isso. Só que a gente, às vezes, fica esperando pelo outro. E ficava naquela ali. E chegou um certo dia, nos Dias dos Pais, que Deus falou, é a hora de você pedir perdão. E eu fui lá, pedi perdão ao meu pai, e eles se abraçamos, e graças a Deus, hoje vivemos bem. Isso Deus até me levou lá em Jonas, porque às vezes a gente foge. Tem Nínive que a gente tem que entrar, né? Eu não sei qual é o Nínive que você tem que entrar, né? Que não adianta fugir. Alabaxu de rácia, que a gente tem que entrar, porque às vezes a gente olha assim, eu tenho razões. Jonas também olhava assim, ele tinha razões para não ir a Nínive. Só que Deus não trabalha em cima de razões nossas. Ele trabalha em cima de propósito. Né? Então, às vezes, ele vai passar por cima das nossas razões para realizar o propósito. Eu não sei se é um rancor, se é uma decepção, uma traição. Eu não sei, mas tem Nínive que Deus quer que você entre e Deus quer te usar nesse Nínive. Porque no mesmo tempo que nos confronta, né? Deus nos leva para confrontar lá, também está nos confrontando. É verdade. Então a gente pensa que é só o confronto lá, mas o confronto já começava comigo mesmo. E eu tive que enfrentar esse Nínive. E é muito difícil, né? Eu fico vendo que muitas famílias estão passando por isso nesse momento. Porque eu fico vendo, né? A princesinha quebrou algo, né? Porque nós que somos pais, nós temos projetos para os nossos filhos, né? Verdade. E ali aquele projeto ele foi quebrado. Ele, né, a filha dele, única, né, do último irmão, ele era muito apegado. Então, assim, não foi o que ele escolheu.
né? Meu pai também ainda tinha, assim, problema, ele bebia. Aham. Então, tudo isso vinha uma revolta também dele, Aham. né? Depois também ele se converteu. E Deus, ele trabalhou nisso aí, que foi quebrado, né? Mas tem que ter esse encontro, tem que ter esse descer e reconhecimento. Isso que eu ia falar, porque o amor e o perdão é o que quebra tudo, né? Sim. Então, às vezes, essa pessoa, ó, você que está aí passando por um momento assim, fala para o Senhor, porque onde há amor, há perdão. É verdade. Porque quando houve o perdão, houve a restauração, Sim. né? Houve a Sim, restituição. é porque criado um abismo tão grande por você não ter mais aquele contato com a pessoa, É. que você chega um tempo que o inimigo entra, né? Não é. O inimigo entra, né? E você já não faz mais a questão. Então, quando eu retornei, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e fez eu olhar, né? Com outros olhos e de consertar aquilo ali, organizar aquilo ali. Ainda mais quando é pai, quando é família, Não, independente de com qual é a certeza. pessoa. A gente tem que colocar as coisas no lugar, né? Deixar de lado, tem coisas que são necessárias ser deixadas para trás. Né? E tanto comigo, acho que Deus também, com certeza, Deus trabalhou nele também nisso aí. Não, com certeza. Trabalhou nele nisso aí. E minha filha, ele se dá muito bem com minha filha, amava minha filha, mas comigo havia esse abismo. É verdade. Entendeu? Era tipo uma decepção que ele tinha por eu ter, né, engravidado cedo, né? Não foi premeditado, mas, né? Os jovens não têm a cabeça meio voada, depois vai ver, já fez. Mas graças a Deus. Porque com você foi uma gravidez, mas às vezes muitas outras famílias são outras situações que acontecem, né? E que entra, e é como você falou, missionária, o diabo ele entra, porque o diabo ele vem matar, roubar e destruir. E ele Cria quer um ódio. destruir, cria um ódio. Criava um ódio entre mim e ele. É isso porque aí. era liberada palavras que Isso me aí. machucava, me feria, e eu acabava também, né? Isso aí. Nesse mesmo segmento do que ele. E aí você, graças a Deus, o Senhor restaura essa união. E com quantos anos você volta para Jesus? Você volta na tranquilidade ou você volta em uma tempestade? Ó, tem muito pano pra manga aí. Por quê? Olha, eu vou te falar. Eu gravidei esse rapaz que eu namorei. Ele me enganava, porque ele falava que ele, na época, não tinha motoboy, era office boy. E ele era envolvido com o tráfico de drogas. Então, assim, quando eu me envolvi com ele, né, quando eu namorei ele em casa e tudo, eu descobri, já estava envolvida. E isso também teve, né, a questão do meu irmão, que minha cunhada já teve aqui e falou. Ele estava tudo envolvido no tráfico de droga. E Deus deu um livramento muito grande, porque, independente de eu estar fora, eu sempre tive um temor muito grande das coisas de Deus. Minha mãe me ensinou, né? Porque é muito importante você ensinar que ainda que o teu filho se desvie, você tem aquele temor, né? Tem aquelas precaução. E Deus deu um livramento muito grande, porque deu um segmento ao qual meu irmão levou um tiro pé da espinha, foi preso. Eu e minha cunhada, né, nessa vida aí, né, nesse relacionamento, começamos a ir para a igreja, começamos a visitar a igreja. Eu não fiquei firme, mas naquela época foi um livramento de Deus. E houve uma chacina. Nossa. Houve uma chacina, ao qual uns 6 ou 7 pessoas morreram. Nossa. E Deus tinha me dado um sonho antes. Deus me dava um sonho que eu estava naquele mesmo lugar, junto com minha filha, o pai da minha filha. E ali tinha um cerco. E ali eu morria junto com eles. Meu Deus. E graças a Deus, Deus deu esse livramento. Meu irmão se contava preso, minha mãe orava muito. Minha mãe, mesmo sendo uma pessoa da congregacional, porque já tinha um dom de visão, porque Deus está em todas as denominações. Só que Deus tinha algo com ela, né, no dom já com ela de visão, na oração. E Deus deu um livramento muito grande. Deus mostrava a ela e falava comigo também, mesmo assim fora. E Deus me deu esse sonho. Houve essa chacina que foi muito triste. Minha filha, ela tinha 1 ano e pouco. E morreu todo mundo. Nossa. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus estava conosco. E nos salvou, né? Porque... Você estava no ambiente? Não cheguei a estar no ambiente, mas fui convidada. Foi convidada. Fui convidada de estar ali, para estar ali naquele momento. Naquele momento ali havia indolações. E teve uma traição de umas pessoas que foi criada com a gente. Então, assim, foi tudo armação do diabo, né? Meu Deus. E todos ali faleceram. Foi uma coisa, assim, muito, assim, trágica na época. Abalou muito, né? E eu vi a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha família. E fui indo, né? Ali foi indo. O inimigo, ele me perseguia muito nesta área. O pai da sua filha morreu nessa Faleceu chacina? Foi nessa chacina. Nessa chacina. Nossa. Tinha um chamado para jogar bola, jogava bola muito bem, mas se envolveu
né? E acabou também, né? Que com quantos jovens têm um chamado, né? Né? Tem dons aí, mas acaba se deixando se iludir pela vida do tráfico. E perde a tua vida. Então, assim, Deus teve um cuidado, um amor tão grande comigo e deu esse livramento, me mostrou em sonho uma semana antes. Nossa. E houve essa chacina. E eu tinha uma facilidade muito grande, missionária, porque parece que o inimigo me perseguia nesta área. Se eu tivesse algum tipo de relacionamento, sempre via um ataque nessa área para a minha vida. Você está entendendo? A maioria das vezes, se eu fosse, vamos botar assim, não precisava de um morro no morro. Eu estava numa boate, eu estava numa casa de show. O que vinha aparecer para mim era alguém que olhava assim, você não tinha um aspecto. Tem gente que parece que já, né? Era envolvido. Nossa. Era envolvido. Então o inimigo me atacava muito nessa área para me levar, tá entendendo? Era uma armadilha ali. No tanto que eu tive um relacionamento também depois, passou os anos, que eu fui me encontrar lá no Rio. Fui me encontrar 6 anos, eu fiquei nesse relacionamento, que foi bem conturbado, numa comunidade do Rio. Era um relacionamento agressivo. Nossa. Era um relacionamento de abuso também verbais. Eu ficava, às vezes, como fosse em cárcere. E também cárcere espiritual, porque eu não aguentava sair daquilo ali. Né? Às vezes a gente fala assim, por que fulano não sai? Há um cárcere espiritual. Há uma prisão espiritual, meu irmão. Se não fosse a oração da minha mãe, né? E claro, eu mesmo fora eu tinha um temor de Deus, eu falava com Deus. E eu fiquei naquele relacionamento ali. Tive livramentos de cadeia, tive livramentos de morte, porque eu recebi até tiro perto do meu ouvido. Meu Deus. Agressões. E ali também, irmão, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande no mundo espiritual de ver e ouvir. Mesmo fora. Você tinha a marca da promessa de Deus. Eu via demônios. Já teve um ponto que quando eu estava lá no Rio, o inimigo se materializou por 2 vezes. Uma vez foi como uma fumaça, e eu não tive coragem de abrir o olho e começou a me chamar, a voz sorrateira, tipo de serpente. Sangue de Jesus. Por 3 vezes eu me arrepiava toda ali, entendeu? E por outra vez, eu também estava no centro do Rio, né? Eu estava morando lá nesse lugar. Eu tenho certeza que aquilo ali foi o inimigo materializado. Eu andando, um homem de terno e gravata me parou e falou, eu preciso ter um recado para você. Eu olhei assim, achei estranho. Ele falou assim, a tua pombagira quer falar com você. Sangue de Jesus. Quer te dar o que quer. Eu estava até com minha filha. E eu fiquei olhando assim. Falei, mas eu não tenho dinheiro. Na época fiquei até meio assim, né? Desnorteada. Aí ele falou assim, ela bebe vinho, eu pago. Mas aquele homem ali não parecia ser um ser humano, vou te falar a verdade. Na época eu não tive discernimento, hoje Deus me deu esse discernimento. Mas na hora veio um temor a Deus e Deus bradou meu coração, falando, não vou. E ele falou assim, então se você não quer ir, não vai. Mas quando eu olhei para trás, aquele homem sumiu. Meu Deus. Então era o inimigo, ele sempre tentando nesta área, né, contra a minha vida. E ali eu tive muito livramento de morte, livramento de prisão, né, tanto na questão de agressão, de tiros, né, Deus ele foi comigo. E quando eu chegava na minha mãe, Deus revelava para minha mãe tudo que estava acontecendo. Era algo assim, sabe? Extraordinário de Deus. Então, muito custa conseguir sair daquilo ali. Mas Deus me libertou, vim para morar aqui de novo. E esse relacionamento veio junto. Passei aqui também uma situação bem complicada. Mas Deus ele me libertou desse relacionamento, para a graça de Deus. Aleluia. Foi bem conturbado. E quando você voltou para Jesus? Então eu passei... Passou um tempo, né? Começou a vir mais o juízo, né? Começou a vir mais, né? Eu comecei a ficar mais centrada. Né? Conheci o pai do meu filho. Né? Eu tenho um filho vai fazer 14 anos. Já estava cansada do mundo, porque o mundo cansa. Né? As coisas cansam, né? E eu comecei a cansar disso. Eu falei assim, eu quero mudar. E eu fazia muita visita lá na igreja, né? Onde meu irmão é tudo pastor. Muito passageiro, né, missionária? Tudo cansa, porque você sai, você bebe para ficar feliz, né? E eu comecei a perceber isso. Se eu não bebia, eu não estava feliz. Nossa. Se eu não bebia, então eu tinha que precisar de algo, aquilo ali cansa. E aí você começa a beber e nem vem a felicidade, porque não é aquilo. Tem um vazio, era Deus que faltava na minha vida, né? O retorno para a presença de Deus. E eu comecei a cansar daquilo ali. E eu engravidei do meu filho.
aceitei Jesus na gravidez do meu filho e queria me casar para se acertar com ele e tudo. Só que havia, né, algo ali que ele não concordava, ele estava muito preso ainda ao mundo, né, mas era uma pessoa maravilhosa e acabamos não ficando juntos. Aham. Né? Ele acabou até falecendo por acidente de moto, né, mas viramos muitos amigos. E eu comecei a seguir o evangelho, aceitei, aí me batizei, comecei a mergulhar de fato. Fiquei 8 anos esperando no Senhor, né? Sozinha, né? Uma pessoa que estava acostumada, né? Tá na rua, né? Ter relacionamento. E Deus me provou aí. Eu fiquei 8 anos esperando no Senhor, sozinha. Mas Deus me sustentou, porque eu mergulhei de fato daquilo que Deus quer, né? Aí Deus te dá, né, sustância para você estar ali na obediência, né? Claro que tinha hora, né, que vinha questionamento, vem dúvida, que não é fácil, né? Mas Deus nos sustenta quando a gente se mantém obediente nos propósitos dele. Não, e eu fico imaginando, é muito difícil, né? Você vem para Jesus. Só que você encontra muitos desafios nesse você estar voltando para Jesus. Uhum. E principalmente as pessoas que estão ao redor também, que ficam na observação, né? Com certeza. E qual foi um dos maiores desafios que você enfrentou? Uma batalha mesmo espiritual na sua vida? É porque, olha só, as pessoas, né, a gente quando estamos na presença de Deus, né, igual eu estava sozinha. Então as pessoas, ela falava assim, Priscila, mulher de Deus, Priscila, mulher de Deus. Quando você está num nível espiritual alto, todo mundo te idolatra. Porque tem gente que não é tua amiga, é amiga do teu ministério, da tua posição. Deus, é verdade. Então, quando esses 8 anos, eu tive uma fase que eu me distraí. Uhum. Tive uma fase que eu não aguentei também, porque aí eu fui ver o outro lado. Né? Eu fui ver o outro lado. Eu acabei me distraindo, eu vi o outro lado de como as pessoas realmente, né, que está ao teu redor, nem todo mundo está intercedendo por você. É. Nem todo mundo é verdadeiramente teu amigo. E às vezes não era fora, a gente fala de dentro, né? Tem gente que conta os dias, até onde você vai suportar. Né? Então, quando eu me distraí, eu vi esse lado. Foi uma batalha, né? Uma batalha muito grande, porque eu confiei também, porque às vezes a gente confia muito em si, a mulher de Deus. Eu sou a Priscila, a mulher de Deus. Só que não confia na tua carne. Né? Quando fala assim, a palavra de Deus fala o quê, né? Resistiu o diabo, né? Sujeitáveis a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Isso fala de uma substância no espiritual. Mas quando fala de carne, meu irmão, foge. Tem que fugir. Quando fala de carne, foge, não fica. Então eu acreditei muito na minha carne, numa situação que eu estava subindo um monte, descendo um monte, mas havia um campo de batalha dentro de mim, né? Porque somos tricotômico, corpo, alma e espírito. A gente tem que entender, né, que tem uma hora que o espírito está forte, mas a carne é fraca. Eu confiei na minha carne e houve essa distração. Só que graças a Deus que eu sempre fui sincera com a escolha de Deus. Eu conversei com o pastor, olha, eu não estou bem. Deixa nesse período aqui. Aí veio marreta, né? Veio marreta, mas Deus, ele conhece o nosso coração. Quando a gente é verdadeiro, né? Quando a gente está, né, com propósito verdadeiro, né, com amor mesmo à obra, né? Ainda que a gente falhe às vezes, né? A gente tem que dar, né, a volta por cima, sacudir a poeira, se levantar, porque Deus nos sustenta e nos honra naquilo que nos chamou. E foi isso que Deus fez. Eu conversei com meu irmão, abri o jogo, fui verdadeira. E ali, passei aquele período ali em observação e retornei. E você retorna mais forte, com experiência, quando você não desiste. E umas coisas que me define também, quando você perguntou, eu não desisto. Uma coisa que eu aprendi é não desistir, né, de mim e da minha família que está ao meu redor. Não, e o importante, isso que você está falando, é nós sermos verdadeiros e entendermos que nós erramos. É verdade. Porque Deus age nesse negócio. Estou toda arrepiada aqui. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então, onde há verdade, há uma libertação. Às vezes eu vejo muitos homens, mulheres, jovens aprisionados no pecado porque não conseguem verbalizar e aceitar que está no erro. Porque fica com medo que está ao redor. Mas quando nós reconhecemos e falamos, Senhor, brada do céu. Por mais que há um processo, mas o Senhor está conosco, né, Priscila? João 4 fala, né, em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Então, quando fala em espírito e em verdade, né, está falando que não é algo
só de um cenário, só de uma situação, que está algo em você, independente do cenário e da situação. Você está em verdade. E quando você falou a verdade, libertará. Não é para o redor, é para você mesmo. É para nós. Então é você reconhecer. Quando você. Não tem processo. Todos nós passamos por processo. Não tem melhoria no processo se a gente não reconhecer onde estão errando. Não tem uma melhoria em nós se a gente não rever os nossos conceitos. E todo dia a gente vai se apoderando, vai melhorando, se tornando um ser humano melhor, quando há esse reconhecimento, né? E isso até o final, né? Até o final. Até o final. E algum momento da tua vida você achou que nunca mais casaria? Que você não... Porque tem mulheres que passaram por tantos processos que acham assim, eu não vou ser mais feliz. É traumatizada, né? Há um trauma, meu Deus, eu não vou mais casar. Você passou por esse processo ou não? Fiquei, acho que isso até me deu um pouco de ansiedade, né? Porque vem os pratos, né, meu irmão? Vem os pratos, vem, né, os convites, você tem que estar ligada. Nesses 8 anos eu vi muita revelação. E não é que eu não creio, claro que eu creio que Deus revela o profundo escondido, fala. Só que isso também, às vezes, me deixava confusa. Porque uma pessoa falava uma coisa, outra pessoa falava outra falava que vinha da Bahia, outra falava que vinha não sei de onde. E aquilo ali, eu falei, meu Deus. Meu Deus. E nada acontecia. Vou passando os anos, e nada acontecia. E quando realmente eu casei, foi uma coisa assim inesperada. Porque eu conheci o meu esposo, né, já há muito tempo, mas nunca imaginava ter um dia um relacionamento com ele. Ele se aproximou de mim, foi através de uma depressão que ele estava passando. Meu Deus. Ele estava passando por uma situação de depressão, ele me chamou, ele me pediu ajuda para estar em oração com ele, né? Aí comecei a orar por ele, pela vida dele. Aí ele já começou a olhar para o outro lado. Eu não tinha essa visão, né? Eu no começo, parece que você está confundindo. Mas já começou Deus a falar. Interessante, eu ouvi tanta revelação, mas não testificava no meu coração. E quando eu não ouvi, Deus testificava no meu coração. Entendeu? Aí eu ficava, Senhor, é isso. Porque às vezes a gente acha que as coisas passam tudo direitinha, tudo alinhadinha. Né? Eu falei, meu Deus, um homem que está depressivo, um homem nessa situação. Ouvia coisas dele porque ele não tinha estrutura espiritual, ele não tinha força espiritual. Eu via coisas deles que não era mentira, era verdade. Mas Deus falava assim para mim, fica. Mas você vai entender. Fica nesse negócio aí. E não que as pessoas estavam erradas. As pessoas falavam assim, Priscila é maluca. Priscila está pegando prova para ela. E realmente, olhando assim, era complicado. A situação foi complicada, né? Quando eu entrei na vida dele. E ali Deus foi trabalhando, né? Se casamos, não demorou muito, né? Eu comecei, entrei na vida dele, ele se levantou, ele começou a se recuperar, até um dia havia um baque sobre a vida dele. Ele perdeu uma filha dele. Meu Deus. Irmão, aí eu vivi um momento muito complicado. Porque, olha, eu vi Deus na minha vida. Meu Deus, Priscila. Porque quando ele perdeu a filha dele, ele era uma pessoa que ele tinha muito, ele tem muito assim, Deus está trabalhando nele, né? E graças a Deus tem melhorado cada vez mais. Ele tem muito trauma porque a mãe já deixou no hospital. Quem criou foi a tia. Então ele tinha muito assim, dependência emocional, tinha coisas com percas. Ele não tinha estrutura nenhuma espiritual, mas é uma pessoa que Deus tem profundidade. Mas desse lado deixava muito, né, se levar. Qualquer conflitos, ele já se entregava. E eu vi aquele homem, ele na rua, né, igual andarilho. No começo eu não entendia. Falei, mas o que está acontecendo? Né? Lá em casa, assim, ninguém entendia, mas o que está acontecendo? E eu vi aquele homem andando na rua, desnorteado, deixou como ele tivesse um surto. Tadinho. Ao ponto de ele se entregar de novo às drogas. Meu Deus. Tadinho. Então, assim, foi muito difícil, porque eu ouvi muita coisa de gente ao redor, né, falar, mas tá vendo quando era de Deus? Agora sustenta. Então, assim, tem coisas que não tem processo que não é para a pessoa ficar deduzindo ou dar diagnóstico. Tem processo que é para somente orar. Isso até me leva em Jó, né? Porque os amigos de Jó ficam deduzindo. Então, eu acho que muitas das vezes as pessoas falam assim, porque é de Deus, não é de Deus. E a responsabilidade humana? Né?
tem uma responsabilidade humana, tem a oportunidade. Então as pessoas olhavam só para esse lado. Poxa, Priscila demorou, tal. Claro que eu sei, porque não é fácil. Só quem está no processo é quem entende. Mas de vez de criar diagnóstico, ora pela vida do teu irmão. Não tenta deduzir porque passou isso, passou aquilo. Porque Deus fala com os amigos de Jó, né? O que vocês cometeram foram loucura. Porque criaram o diagnóstico, por que ele estava passando por aquilo ali. E depois, como Deus mostra o que tem que ser feito, orar pelos teus amigos, independente da situação. Então, quando ele ora pelos amigos dele, muda o cativeiro dele. Então é isso, não é para deduzir. Então eu vi muita coisa, de vez de ouvir apoio. Minha família, graças a Deus, sempre esteve comigo, mas assim, ao redor, muita coisa que eu ouvi quando eu precisava de apoio. E que interessante que eu achei, que quando ele se entregou nessa situação, Deus bradava comigo, só eu que achava, ninguém achava, e Deus, ao ponto de ouvir de madrugada a voz dele. E eu falava assim, o que é isso? A Deus, a alma dele que está chorando. Oh, meu Deus. É a alma dele que está, né, quebrada. Né? Porque a pessoa só julga a situação, mas não é o trauma, o que levou aquela pessoa, qual é a cura que ela precisa, né? E eu achava, e quando eu ia nesse local, meu irmão, as pessoas que estavam na mesma situação falavam para mim coisas diferentes. Vai dar certo. Deus é contigo. Aonde que não era para ter esperança, eu via esperança. E aonde que era para transmitir esperança, não generalizando, falava o contrário. Então, a gente tem que estar muito ligada na casa de Deus, muito ligada, né, diante das situações que o outro está passando. Né? Dar uma palavra de fé, dar uma palavra de esperança, né, e não procurar entender o que o outro passa. Apenas orar. E eu ouvia muita palavra ali de fé. Eu falava, meu Deus, ainda há esperança, né? Para eles ainda. Onde que eu não esperava, eu vi um apoio. Eu vi um Aleluia. apoio. Não, porque as pessoas, eu penso assim, e se a pessoa que fala está passando por isso? É diferente, né? Isso aí. Porque a gente gosta muito de julgar as pessoas. Mas se você que julga o teu irmão, passar pelo processo que o teu irmão está passando. Exatamente. Então isso a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Porque nós que temos Jesus, nós temos que ter amor, nós não podemos jogar pedra. As pessoas já acham que tem um erro já, né? E propósito de Deus, meu irmão, não vai ser só maravilha, não. Chave de carro, chave de casa, festa, não. Propósito de Deus, às vezes, vai ser na dor. Vai ser durante uma enfermidade, né? Durante uma situação que Deus, às vezes, expõe para curar, né? Às vezes o problema vai vir de começo, mas às vezes o problema vai vir depois de 30 anos. E aí, você vai jogar fora no lixo? É isso aí. Você vai descartar? É isso aí. Deus me ensinou a não desistir. Deus me ensinou a ser determinada ali, né? Na força, claro, de Deus, que eu sozinho não ia conseguir, né? Claro que eu vi que eu tive um limite também. Você também tem que ter um limite. Você tem que entender até onde vai a tua mão. Porque senão você acaba também se sucumbindo, você acaba adoecendo, porque não foi fácil. Ele foi internado várias vezes, né? Aí quando parecia que ia, não ia. Aí ficou 1 ano, né, internado e chorava muito. Você via que quando a pessoa não estivesse aguentando aquela situação, né? Porque quando deixa entrar, né, depois para sair, assim tem que ser muito Deus. Mas ele determinava, ele graças a Deus, ele se levantou, e eu falo que ele se levanta todo dia para a honra e glória do Senhor, né? Tá congregando comigo para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Do grupo dos varões. Tudo não está sendo forçado. Está sendo ele mesmo que está entrando, e eu estou vendo a mão de Deus, né, diante da nossa vida, e eu creio que Deus fará muito mais coisa. Então não desista, tá? Tem um foco, mas sabe até onde você bota a tua mão, entendeu? Deus está com você nessa tempestade. Entenda quem é que está com você nessa tempestade, né? Quando eles falam assim, quem é este? Ele não sabia quem era, no original está falando, que ser é esse? Você que está com você na tempestade é Deus, aleluia, não um mero homem, é um Deus que controla, é um
um Deus que apazigua a tempestade, é um Deus Harabaxu de Rácia, que liberta, que transforma. Tem gente que tem uma visão muito no raso, tá dentro, mas não tem uma visão na profundidade de Deus que tira das drogas, um Deus que liberta do prostíbulo, um Deus que liberta da homossexualidade. Entende qual é o Deus? Recorra a Deus, mas entende qual é o Deus que está na tua vida. E lá Baixu de Rácia, que muda o cativeiro, muda a situação. Não desista, mas tenha um limite, porque tempestade não é com você. Tempestade é para ele. Então, se é para ele, entenda até onde você coloca a tua mão, para você não adoecer. É forte. É muito forte. É engraçado, né? Quando a gente olha, né? A missionária Priscila, há um processo para você chegar. Meu Deus. Aí, interessante que eu nem era ainda, vocês sempre chamavam, onde eu ia pregar, falava assim, missionário Priscila. Não sou ainda, irmão. Olha, eu sou obreiro da casa de Deus, tal. Mas já, as pessoas, não, mas você já, o céu já separou. Já isso anos, né? Eu sempre falo que as pessoas olham pra gente, e fala assim, eu queria ser igual a fulano. Mas sabe o que fulano passou? Será que aguentaria? Para chegar onde está? Né? Exatamente. Né? Porque a pessoa pensa que você, às vezes, caiu de paraquedas. Né? Cheguei. Isso aí. E também não é tempo de igreja, né, irmão? Não é. Não. Às vezes a pessoa acha assim, não, já estou muito anos. Né? É um chamado de Deus. É um chamado de Deus para nossas vidas, né? Mesmo porque acho que missionária vai além de pregar bonito, de botar uma roupa bonita, né? Essa situação me ensinou a ser missionária. Que ali eu vi, na situação que ele se encontrava, ex-pastores, né, que estava caído, presbíteros, né, porque né, a pessoa, a doença não vai dar em árvore, as crises não vão dar em árvore, vai dar em a gente. E se a pessoa não vigiar mesmo, não se firmar na fé, cai. Então ali Deus também me ensinou a ser missionária. Talvez será que você entra numa Cracolândia? Será que você vai abraçar alguém, né? Às vezes com um cheiro não muito legal? Porque vai além de uma roupa, né? Vai além de uma fala bonita, né? É um amor. Porque o que Deus me revelou ali não era um amor só para o meu marido, mas era um amor a uma alma. Aleluia. É um amor por uma alma. E isso não me fez desistir por causa disso. Então Deus estava já me ensinando na trajetória, né, a ser missionária de verdade, né? Exatamente. Aleluia. Amém. Priscila, vamos falar um pouquinho do seu chamado. Amém. Você é uma pregadora da palavra de Deus, você é uma bênção. Está sempre lá no Ministério Ágape. Gosto muito, Deus usa muito você. E como começou esse seu chamado de trazer a palavra? Então, eu recebi minha primeira oportunidade, foi num culto de consagração. Né? Os cultos de consagração, ele dá muito crescimento na nossa vida, né? Na nossa caminhada. Às vezes as pessoas ignoram, né? É ótimo o congresso e tal, mas consagração e círculo de oração foi um crescimento muito grande na minha vida, né? Espiritual. Eu ganhei uma primeira oportunidade, não queria, não sabia nem o que ia falar. Eu lembro que eu falei o Salmo 23, e ali por diante comecei a ter oportunidades, e Deus começou a falar. Eu sempre me lidei muito bem na escola, na parte de história. Até minha cunhada falava assim, Priscila, Deus vai te usar na palavra, porque você sempre tirava nota boa em história. Só que não é assim, né? Quando você chega lá, treme tudo. Eu comecei a levar umas breves palavras, né, de 8 minutos, um medo danado, né? E, na verdade, a gente nem se vê assim, pregadora, né? Às vezes eu me olhava no banho, depois que Deus começou a me dar crescimento, falei, gente, o que eu estou fazendo aí, Senhor? Mas aí Deus, pela misericórdia, lá usava, dá, né, as palavras, né? Tem uma dedicação também, né? Porque a gente tem que tirar o nosso tempo para estar lendo, né? Tá pagando preço, e eu aprendi muito isso. Mas muito medo, depois Deus começou a me dar mais uma firmeza, né? Você vai com medo e temor, mas Deus já começando a te dar mais uma confiança naquilo que Deus está te levando. E assim ao começo também, né? Eu tenho meu irmão como referência, que ele é muito usado por Deus, mas havia muita comparação. Isso que é o ruim. Porque o meu irmão, ele é muito usado por Deus, na palavra, no corim. Então, às vezes, quando a pessoa chamava a Priscila, esperava um Alex. Eu sentia isso. E eu comecei a romper aquilo ali também.
Porque o Alex, o pastor Alex, é o pastor Alex, ele tem a identidade dele. E eu tenho a identidade, né? Mas até depois Deus começou a me levar em alguns mistérios também, igual dele, porque a gente acaba sendo uma referência do nosso pastor. Mas eu acabei aprendendo isso, porque eu tinha que saber dividir, porque às vezes as pessoas confundiam, né? Chamava a Priscila esperando o Alex. E eu não, eu era a Priscila, eu sou a Priscila, né? Deus me usa de uma forma, o pastor Alex me usa de outro, ainda que eu tenha uma referência dele. E eu comecei, né, a aceitar os convites, Deus começou a me usar na casa, pela misericórdia, né? Mas só que a gente não se olha assim, né? A gente não se vê assim. Às vezes as pessoas falam, pô, Priscila, como Deus te usou naquela palavra, tal. Mas a gente mesmo não tem essa visão, né? De achar que é aquilo ali. Mas, porque a gente também tem um temor, a gente entende que na nossa frente é Deus que faz, é Deus que dá a palavra, né? A gente não faz nada sozinho, é isso que a gente tem que entender. E quem trabalha é o Espírito Santo, né? Deus usa cada um de uma forma. Tem gente que fala, né? Mas pouco e Deus trabalha, tem gente que já fala mais e Deus trabalha, tem gente que não tem muita instrução, Deus usa da mesma forma, né? Tem experiência com Deus, então o foco é esse. Então ali Deus começou a me desenvolver, né, na chamada da pregação. Agora você pontuou uma coisa muito importante, que essa questão de comparação, né? Às vezes tem muitas pessoas que não conseguem seguir em frente, avançar no seu chamado, porque se compara. Sim. Paralisa por causa de palavras. Acha que tem que ser igual ao outro. Que tem que ser igual ao outro, isso aí. E nós temos a nossa identidade. Exatamente. Cada um, Deus tem um mistério diferente. Cada um tem um mistério. Porque às vezes se você começar a olhar na mídia, ver aquelas pregadoras, ver aquelas cantoras, ver mulheres que oram muito, mas Deus te chamou de forma diferente. Às vezes vai ser um arroz e feijão, mas Deus vai te usar com arroz e feijão. Exatamente. Às vezes vai ser um mocotó, Deus vai te usar com mocotó. Então entenda, né? Até mesmo, às vezes, quando você prega, tem hora que você vai, Deus te dá aquela palavra. Mas tem hora que você vai com aquela palavra assim e Deus trabalha também. Né? Então, às vezes, você vai em um lugar, você usa aquela mesma palavra, que a palavra se repete e se renova, Deus faz algo tremendo, mas naquele lugar não teve a mesma proporção, mas aí você tem que entender. E outra coisa que a gente tem que entender, quando você leva a palavra, não depende só de você. Depende do ambiente, depende da ligação, né? Das pessoas que também estão voltadas. Você prega a palavra, mas quem faz é o Espírito Santo. E se a pessoa também deixar, querer, aí sim tem a salvação. Tem que estar entregue no culto, tem que ir para derramar, para liberar. Aí Deus faz. Então a gente não pode ter essa frustração quando vai pregar. Por que não houve salvação? Porque não houve. Mas foi plantada a semente. Foi. Né? Algo ali Deus está trabalhando, né? Porque não depende só da gente quando a gente libera a palavra. A palavra não volta vazia. Não volta vazia. Né? O Senhor, ele trabalha, o Senhor, ele move. E nós não podemos dar ouvido às pessoas que estão ao nosso redor. Né, que a gente está falando essa questão da nossa identidade, de chamado, que isso é muito importante, que nós temos que ter a convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer. De quem somos, né? De quem somos. Porque as pessoas vão nos dar nota. Tem um que vai achar você péssimo. Tem gente que vai achar você o top. Então é a meia coisa. Então o importante é você saber quem é você. Isso aí. Se você não souber quem é você, não é os outros que vai te definir. A gente tem que saber quem somos. Porque as pessoas querem nos mudar. Bota, né? Não, ele é esse aqui, é aquele ali. Então a gente tem que entender quem somos, como Deus vai nos usar e como é que Ele quer. Porque se Ele não fizer, não é a gente que vai fazer. Né? A palavra vai ver aquela palavra sem né, a presença do Espírito Santo. É Ele que faz. Então, ainda que te dê nota, é importante você entender quem é você. Né? Você entregar o que Deus entregou. Você vai aceitar, não aceita, se não aceitar, aí é com Deus, mas faz a tua parte. Né? Não se frustra porque os outros não gostou da tua pregação, não se frustra porque Deus, porque tinha que ser assim, não. Você está sendo como o céu quer. Se você sendo como o céu quer, que o mais importante é obediência a Deus, né? De verdade com Deus, deixa falar o que quiser. Seja você. Oh, glória. Aleluia. Não, mas é verdade. As pessoas, eu fico lembrando aqui que eu já passei por muitas situações também, que pessoas querem mudar teu vocabulário, as pessoas querem mudar a sua forma de ser. É verdade. E se a gente não tiver firmado em Cristo, firmado de quem nós somos, a gente paralisa. A gente não quer mais, né? Quem canta não quer cantar mais, quem prega não quer pregar mais, por causa das críticas. Porque quando você está ali, você vê tudo, né? É uma coisa assim tremenda. Você tem uma visão de quem está recebendo, de quem não está recebendo. Você tem uma visão de quem não está aceitando, de quem está aceitando, né? Mas deixa o rolo.
Né? Aí é ele com Deus. Né? E isso você vai ganhando amadurecimento com o tempo, porque até então no começo você sai frustrado. É verdade, Deus, não eu não fui sai. bem, eu não. Não, aí você aprende que o importante é você liberar. Agora quem vai receber, recebeu. Quem não vai receber, não é com você. É com ela e Deus. É com ela e Deus. E você já passou por algum momento difícil na pregação? Porque às vezes a gente tem alguns momentos difíceis, né? Já. Alguns Olha, embaraços. eu fui pregar em 2 chá, que eu achei impressionante. Em 3 lugares, na verdade. Eu fui pregar num chá, porque era no terreno, aí botaram uma lona, né? E caiu uma tempestade. Olha, todo mundo louvou, rolou o culto. Foi uma maravilha. Na hora de eu pregar, caiu uma tempestade, Meu começou a vazar Deus, água, meu todo mundo Deus. falando. Eu bem com o microfone assim, falei, Senhor, o que eu faço? Meu Deus. Falei, meu Deus do céu. Aí Deus deu. Olha, até uma irmã falou, Priscila, Deus te deu uma autoridade. Deus me deu uma autoridade pela Aleluia. misericórdia da hora. Eu falei, irmão, vamos centralizar aqui. Deixa, já tá melhorado, ninguém tá pegando chuva, já louvou, já pulou. Vamos ouvir aí. Deus me deu autoridade, entrei com algo que Deus mandava entregar e graças a Deus deu bem. E outra vez, fui pregar também no outro chá. Teve um apagão em São Gonçalo, você lembra? Que ficou 3 dias. Lembro. Eu estava pregando no momento também numa igreja lá na Ceticida Grilo. Veio aquele apagão e eu continuei também pregando ali, as telhas parecendo que ela está saindo, mas deixei, né, Deus usar, fui até o final. Mas eu falei, gente, isso sempre acontece comigo. Já aconteceu 3 vezes de microfone, faltar luz só na parte que eu estava pregando. Outra parte estava pregando, eu fui, falei, meu Deus, me dê voz aqui, Senhor. E Deus moveu pela misericórdia, porque a gente está ali, né, para liberar a palavra. Ô, glória. É que a dependência tem que ser do Senhor. A gente não pode. É como você falou, eu não desisto. Nós não podemos desistir e deixar que as situações venham nos intimidar, A gente né? perde o foco, né? Perde o Muitas foco. coisas podem acontecer no momento. Pode né? acontecer. Não, é verdade. E temos que estar ligado, porque isso é muito interessante. Porque tem pessoas que, por muito pouco, larga tudo. Não vou conseguir pregar, não vou conseguir cantar. Não, você e chegou com aquele paralisa. propósito, tem que continuar, né? Tem hora, né? Tem muitos lugares que não existe nem microfone, né? Na África, né? Que é no barro, né? Baixo de chuva, não tem nem telhado. Então a gente, independente se for pregar na rua, né? Se for fazer, né, uma obra em algum lugar. Então é assim, às vezes vai ser com microfone, às vezes vai ser sem microfone, às vezes vai ser no ar, às vezes não vai ser no ar-condicionado, vai ser no calor. E deixar o que Deus quer fazer, né? Não perder o foco naquilo que Deus quer falar no ambiente, né? Ô, glória. Como a gente estava falando sobre o chamado e a sua consagração, você disse que demorou anos. Você foi consagrada tem pouco tempo. Foi novembro, né? Dezembro, 21. E como é que foi? Deus já tinha essa promessa na tua vida? Já, muitas pessoas já me entregavam já, né? Priscila, Deus tem um chamado, o óleo vai descer, né? Mas eu falei, Senhor, que seja tudo no seu tempo, né? Porque às vezes a pessoa fica tão desesperada, né? De ter título, né? De ter cargo. E o mais importante é você estar ali conectada com Deus, na obediência com Deus, ter um crescimento certo. E eu aprendi isso, né? Mesmo porque o que Deus teve comigo não precisou ser missionária para acontecer. É verdade. Interessante. O que Deus tinha comigo, já obreira, Deus fazia. É. Aí tinha gente que às vezes falava assim, Priscila, eu pensei que você já era pastora ou missionária, porque via, às vezes, Deus me usando, Deus, né, pela misericórdia, né, na pregação. Falei, não, eu sou obreira. Então Deus mostrava para mim o que ele tinha comigo, era dependente, né? Eu creio que quando vem desce o óleo, e é o tempo de Deus, aquilo desce com você uma capacitação. E o importante é esperar, né, Priscila? Esperar. Tem pessoas que querem o título, Sim. mas não querem fazer E a não obra. aguenta. Não Porque aguenta. vem uma batalha espiritual. É. Vem um levante espiritual. Então, quando é de Deus, ainda que venha um levante espiritual, vem também a capacitação do céu, o renovo, uma unção diferenciada para te garantir. Irmão, Marta e Maria não tinha título, nem Lázaro. Não era pregadora, não estava nem banne, mas tinha intimidade com Jesus. Intimidade. Então, o importante é ter intimidade, particularidade, né? Vida com Deus. Há outras coisas, Deus acrescenta, o crescimento vai vir. Então, não precisa ficar afobado e entender também que não é tempo de igreja. Se Deus te chamou para ser obreira, parar em obreira, fica com obreira, seja uma ótima obreira. Se Deus te chamar para uma diaconisa, fica. Se parou em diaconisa, não fica frustrado. Seja uma ótima diaconisa. Porque às vezes não adianta ser um pastor,
pastor, ou ser uma missionária, e ser uma pessoa que não está capacitada para aquilo ali. Então, assim, tudo o tempo de Deus. Eu creio que Deus, ele sabe, né? E a gente tem que entender também o que Deus tem com a gente e aceitar o que Deus tem pra gente. Aí você foi consagrada esse final do ano. Fui. Mas que alegria. Sabe o que eu fico vendo? A alegria da sua mãe e a promessa de Deus se cumprindo. Porque a sua mãe foi uma grande guerreira. Sim. Foi uma grande mulher de oração. Ela é minha guerreando referência. por esses filhos, né? Minha referência. Eu fico imaginando a alegria dela de quando o seu irmão já era pastor e esse óleo descendo sobre a sua cabeça. Quando ela fala que quando ela está sentada e vê ou eu ou meu irmão pregando, Deus brada com ela aí, resultado das suas orações. Meu Deus, coisa linda. Deus brada com ela. E eu vejo uma satisfação sim, porque ela lutou muito, ela nunca desistiu, ela me ensinou isso, ela é uma referência para mim, a nunca desistir, né? Ela determinava, porque você ouve muita coisa, irmão. Como eu falei, tem gente que conhece Deus muito no raso. Tem gente que está dentro. Eu lembro quando o meu irmão levou um tiro, falaram o seguinte: prepara o caixão, porque não tem mais jeito. Só que minha mãe não ficou com aquela palavra que liberaram. Minha mãe ficou com a palavra que Deus já liberou para ela. Né? Muitas coisas a gente vai ouvir, igual o Bartimeu ouviu, né? Para de incomodar o mestre. Você vai ouvir muita coisa, só que ele não desistiu, porque ele tinha um foco, ele queria cura. Então, às vezes, as pessoas estão perto, mas estão incomodadas, porque sabe que Deus tem uma mudança no teu cenário, mudança na tua vida, e sabe que a tua oração, ela tem um poder para mudar a situação. Então, minha mãe não olhou a oposição. Minha mãe olhou para que Deus entregou. Aleluia. Né? Porque senão a oposição te abafa. Se você não abafar a oposição vai te abafar. Então, assim, minha mãe, ela para mim é uma referência de uma mulher de Deus, uma mulher, né, humilde, uma mulher de oração, né, uma mulher que ora muito pela vida das pessoas. E eu também sou muito agradecida, porque quando eu oro, eu começo a fazer uma retrospectiva da minha vida, de tudo que eu já passei, de onde Deus me tirou, os livramentos que Deus me deu, e aonde que eu estou agora. Então, para mim, é uma honra muito grande chegar assim, a obreira, porque tudo resume servo. Né? Servir a Deus, a missionária está na obra de Deus, está ali, né, puxando arada. Agora também sou secretário da igreja, né? Tô lá organizando as coisas da igreja, né? E o importante é te fazer com amor, não com obrigação, não para mostrar, mas fazer, né, mesmo com amor mesmo aquilo ali. E Deus tenha, graças a Deus, me agraciado, né, botando isso no meu coração. Tenho organizado lá as coisas como também secretária lá, carteirinha, as coisas lá de Deus, porque Deus é organizado e Deus quer a gente organizado também na onda. Glória. Aí eu quero falar para você que é mãe aí, né, que continue orando, continue clamando, porque a Priscila está aqui, ó, de pé por causa de um joelho dobrado. É resultado de oração. Priscila, que palavra, que testemunho, que forja. Eu acho assim muito interessante. Você tem um sorriso assim muito bonito e que ninguém imagina esse processo que você passou, né? Essa forja que você teve que passar. Mas eu fico maravilhada. Eu sempre falo aqui em cada episódio que eu amo mais Jesus, porque é só o nosso Senhor Jesus que muda a história, muda cenários. Aleluia. E o Senhor Jesus mudou o teu cenário, mudou a tua história. Só que nesse momento tem uma mulher ali que precisa de também que esse cenário seja mudado. E eu queria que você desse uma palavra para ela, uma palavra de ânimo. Então, eu vou deixar lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2 e o 9. Ao qual Deus vai falar com Josué: meu servo Moisés é morto. Levanta-te agora. Aleluia. Passa tu esse Jordão com o meu povo, a terra que eu darei a vocês. Sabe o que eu entendo aqui? Que Moisés já estava morto. Tem coisas que, às vezes, a gente está preso a algum luto, às vezes físico, mas também emocional. E tem um tempo de chorar, tem um tempo de se lamentar. Mas tem a hora que Deus fala: chega, levanta-te agora. Aleluia. É hora de se posicionar, é hora de ficar de pé,
Aleluia. Jabaxubederraço. Diante da circunstância, porque tem Jordões que é necessário a gente atravessar. Aleluia. Tem Jordões que Deus quer que você atravesse, não é sozinho, tinha um povo. Tem um povo que é tua família, é teu esposo, é teu filho, Aleluia. que precisa atravessar, porque tem vitórias para chegar, mas também tem guerras para ser vencida. Então se levanta diante deste quadro, porque vai dizer também no 9, esforça-te, tem de bom ânimo e não pasme. Ou seja, o esforço é com você, mas presença é com ele. Aleluia. O esforço é com você, mas garantia é com ele. Aleluia. O esforço é com você, mas vitória é com ele. Aonde tu andar, ele andará. Mas se esforça e se levanta, porque tem vitória de Deus para a tua vida. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Vamos orar. Glórias. Missionária Janaína, faça essa oração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos, Aleluia, Senhor, por essa Senhor. manhã de sábado, Senhor. Obrigado, Senhor, nesse Jesus. momento, Senhor, te louvamos pela vida da Oh, missionária Espírito Priscila, Senhor. Obrigado, Muito obrigada, Senhor. Deus, pelas transformações que tu fez na vida dela. Muito obrigada, Senhor, porque essas irmãs, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, está vendo esse podcast, Senhor. Aleluia. Que elas venham, Senhor, ter, Senhor, esse entendimento como a Glórias. missionária teve na vida dela, de Aleluia. entender o chamado de Deus Aleluia. para cada uma delas, meu Pai. Em nome E assim, de Deus, eu Jesus. entrego cada uma que está nos assistindo nessa manhã, Senhor, nas tuas mãos, que viemos, Senhor, Oh, neste Deus. dia, ter a sabedoria do céu e entender o chamado de Deus na nossa vida. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oh, Aleluia. glória. Preciosa, se você tem sido impactada pelo nosso podcast, compartilhe com outra preciosa, com outra pessoa.